Boa tarde, bom dia, meus queridos amigos, moradores e frequentadores de Ipanema. Carlos Monjardim, presidente da AMAI, Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, mais antiga representação do bairro, fundada na década de 70, também presidente eleito da próxima gestão do nosso Rotary Club de Ipanema e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro. Sem contar que durante muitos anos fui o proprietário do tradicional Jornal de Ipanema, criado na época do Pasquim, com personalidades do bairro. Hoje eu venho aqui esclarecer a vocês e tirar algumas dúvidas sobre os benefícios da concessão do Jardim de Alá, uma vez que a AMAI, Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, em conjunto com o Vive Ipanema, com o Polo Gastronômico de Ipanema, com o nosso Rotary Club de Ipanema, com a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade e outras entidades, somos favoráveis à concessão e vamos dizer sim. Nós viemos aqui hoje desmistificar algumas colocações que têm sido feitas. O Jardim de Alá vai ser vendido, como algumas informações equivocadas estão sendo divulgadas? Não. É uma parceria público-privada. A parceria público-privada, ela é comum nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos. A Times Square em Nova York, por exemplo, funciona assim. A associação comercial da Times Square é que banca a manutenção, todo necessário. O poder público e a prefeitura de Nova York fiscalizam e estipulam as regras. Da mesma forma, a parceria público-privada, conforme determina o Banco Mundial, conforme esclarece o Banco Mundial, é uma parceria onde é empregado investimentos da iniciativa privada, capital, mas esses investimentos dependem de um projeto de infraestrutura e esse projeto de infraestrutura é fiscalizado e fica sob a coordenação do poder público. Então esse é o primeiro esclarecimento que nós precisamos dar à população. A parceria público-privada de concessão do Jardim de Alá é uma excelente iniciativa e representa um investimento de quase 130 milhões na recuperação de uma importante área do bairro. Por isso, o prefeito Eduardo Paes merece os nossos elogios pela iniciativa. Muito mais fácil nós trazermos a iniciativa privada para apoiar uma área pública e essa área pública ter a fiscalização, a gerência e seguir as regras que o governo determina, do que termos uma área degradada e abandonada como é atualmente. Meus queridos, minhas queridas, é ponto pacífico para todos que o Jardim de Alá não pode continuar do jeito que está, abandonado, largado, sem manutenção e virando uma Cracolândia. Não tem uma semana que o nosso Ipanema Presente não dá uma batida na Cracolândia que se formou no entorno da ponte do Jardim de Alá e retira dali 15 a 20 estiletes, facas com os cracudos. Porque a população de rua hoje já não é só população de rua. O crack está invadindo a cidade como um todo e o país. Por outro lado, como eu falei, é ponto pacífico. A área não pode continuar do jeito que está. E é inteligente sim uma parceria público-privada trazendo iniciativa, trazendo o investimento da iniciativa privada à recuperação da área. Nós queremos que o Jardim de Alá, nós da AMAI e os parceiros que estão conosco pelo SIM, que o Jardim de Alá volte a ser uma área de convívio aos frequentadores, aos moradores, à população do Rio de Janeiro em geral e aos nossos companheiros da Cruzada São Sebastião. Dentro dessa perspectiva, nós queremos o Jardim de Alá com a sua área verde na sua metragem mantida ou ampliada. Queremos as quadras reformadas para que as nossas crianças da Cruzada São Sebastião, os nossos adolescentes, possam ter ali as suas escolinhas esportivas, para que não fiquem com a cabeça voltadas a maus pensamentos e as escolinhas esportivas sejam um incentivo a essa garotada, assim como as quadras servirem para os moradores do entorno de Ipanema e Leblon,
com segurança 24 horas em quadras de esportes modernas e mantidas. Da mesma forma, a creche totalmente reformada ou uma creche nova, para que as mães da cruzada e as mães do entorno que precisam trabalhar fora e não tenham onde deixar os pequenos, possam ter nesse mobiliário urbano reconstruído do Jardim de Alá a sua creche totalmente 0 quilômetros. E nesse escopo é importante dizer que o Jardim de Alá é um bem público. Como bem público, ele não é o playground de 1 ou 2 prédios ou 3 prédios em frente ao Jardim de Alá. Como bem público, a população em geral tem direito de usufruir desse bem público. O morador de Madureira que quiser frequentar o Jardim de Alá, da Zona Oeste, tem o mesmo direito de estar no Jardim de Alá como o morador do entorno ou morador do bairro de Ipanema como um todo. Então, é importantíssimo, sim, a concessão do Jardim de Alá. Você sabe que a concessão, a concessão do Jardim de Alá na iniciativa pública, na parceria público-privada, só traz benefícios ao bairro, aos moradores e à cidade. Em primeiro lugar, teremos segurança 24 horas no Jardim de Alá, com segurança privada, mantida pelo concessionário. Teremos a recuperação completa do parque, melhorias, manutenção do parque ao encargo da iniciativa privada. Ganham todos e ganha a cidade. O Jardim de Alá, com isso, passa a ser um novo polo de atração turística da cidade, para que os turistas, quando venham à cidade do Rio de Janeiro, tenham nessa área nobre de Ipanema e Leblon um motivo de visitá-la, frequentá-la. Com isso, teremos também um fomento à rede hoteleira. Nós já estamos saindo de uma pandemia onde o comércio, a nossa cidade sofreu muito, o comércio sofreu muito. E com o Jardim de Alá todo revitalizado pela iniciativa privada, isso vai atrair o turismo, vai aumentar o aporte à rede hoteleira. Fomenta o comércio do bairro também, porque Ipanema tem um comércio com características de shopping a céu aberto. Desde o antigo prefeito César Maia, quando fez o Rio Cidade, nós temos um comércio de rua com calçadas largas, somos um shopping a céu aberto no perímetro da Visconde de Pirajá. E da mesma forma do lado do Leblon, isso terá uma repercussão altamente positiva para o comércio. E com isso, Ipanema volta ao cenário de importância na cidade do Rio de Janeiro. Eu digo Ipanema porque eu presido a Associação de Ipanema. E a maior parte da área territorial do Jardim de Alá é do lado de Ipanema. Mas eu, quando me refiro a Ipanema, falo também do Leblon, porque os reflexos e os benefícios serão para os dois bairros. A AMAI, Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, não está simplesmente apoiando a concessão do Jardim de Alá de modo cego. Nós temos também as precauções que vamos ter e estamos tendo. Dentre essas precauções, vamos acompanhar e exigir do poder público os estudos de impacto ambiental, os estudos de impacto sonoro dos eventuais restaurantes ou estabelecimentos que forem implantados no Jardim de Alá. Seremos contra que que após a concessão haja arena de shows ou espaço para grandes eventos dentro do regramento de concessão do Jardim de Alá. Nós queremos que seja feita uma regra com o número de decibéis permitidos, de modo que os pequenos eventos futuramente não causem transtorno e incômodo aos moradores. Na mesma forma, o impacto sobre o trânsito. Há necessidade de um estudo, e temos a certeza que ele será feito, do impacto sobre o trânsito. Nós temos em torno do Jardim de Alá 152 vagas. Chegou ao meu conhecimento que possivelmente essas vagas sejam suprimidas para a construção de uma garagem subterrânea com mais vagas. Se isso acontecer, não vemos problema algum, desde que seja feito um estudo minucioso do impacto do trânsito
e solicitamos ao poder público e às concessionárias que fazem parte da concorrência que esse estacionamento subterrâneo não fique numa ponta do Jardim de Alá, seja construído mais ou menos no meio, para facilitar a locomoção de quem mora numa ponta ou outra, porque o estacionamento subterrâneo no meio facilita a vida de todo mundo. E o mais importante, dentre alguns assuntos que nós conversamos com um grupo de amigos do Jardim de Alá, a AMAI encaminhará o pleito para o replantio e a recuperação das árvores que foram tiradas durante as obras do metrô. E também iremos encaminhar o pleito para que não haja perda de área verde ou de jardins, que o parque mantenha-se com a característica de jardins e um parque arbóreo mantendo as características paisagísticas locais. E isso são alguns dos pleitos que a AMAI, a Associação de Moradores, vai acompanhar e vai pedir à Prefeitura. Importante citar no Jardim de Alá uma área que bate no meu coração, no coração da Preta Gil, que é a minha filha de 4 patas, pretinha, e no coração de todos os pais, mães de pet, protetores e cuidadores de animais. A AMAI está encaminhando ao poder público a solicitação e aos concessionários que fazem parte da concorrência que a área do Parcão do Jardim de Alá não seja diminuída em 1 centímetro, seja mantida a área do Parcão com a sua atual metragem e com certeza termos ali um Parcão melhor, moderno, com manutenção e, se possível, até uma parte da área desse Parcão coberta para que em dias de chuvas as mães, pais e protetoras e passeadores possam, mesmo com chuva, estarem levando os seus pets ao Parcão do Jardim de Alá. E eu lembro a todos vocês, o Parcão do Jardim de Alá só foi legalizado oficialmente por luta também da AMAI. Tanto é que lá no totem lá do Parcão, que oficializa o Parcão, está a logomarca da AMAI. Porque no passado tinham pessoas, vizinhos do entorno, que eram contra o Parcão, sempre foram. Se não fosse a AMAI defendendo os protetores, os passeadores, as mães e pais de pet, nós não teríamos tido o Parcão do Jardim de Alá oficializado. Então, mais do que nunca, jamais a AMAI vai abrir mão da proteção aos nossos animais. Parcão com o mesmo tamanho, melhor e com mais segurança e conforto às mães, pais, protetoras de pet e aos nossos animaizinhos. Que ainda depois que a concessão for feita, que for decidido qual é o concessionário que ganha, nós ainda vamos conversar para tentar melhorias, bebedouros para os animais, etc. Agora, nisso tudo, é importante ainda dizer o seguinte: nós, juntamente com outras lideranças do bairro, achamos que existe uma maneira de dirimir de forma mais ampla a preocupação dos moradores com a obra, durante a obra, depois da obra com a concessão. Então, uma das coisas que a AMAI vai defender junto à prefeitura e na concessão é que seja criado um comitê comunitário, como se fosse um condomínio, para que esse comitê comunitário possa acompanhar as obras do Jardim de Alá e possa acompanhar a concessão durante o período de concessão. Esse comitê comunitário teria assento um representante de cada associação de Ipanema e do Leblon. Teria lá assento o representante de cada associação. Nós formaríamos um condomínio para que esse comitê ajudasse a fiscalizar o dia a dia da concessão, se não vão haver exageros ou quebra das regras daqui a 5, 10 anos, porque a prefeitura tem um período. Então pode ser que a atual gestão não seja a mesma gestão daqui a 10 anos. Então há necessidade dos moradores acompanhar essa concessão. Então é um dos pleitos que nós vamos fazer para que seja criado um comitê comunitário de acompanhamento das obras e de acompanhamento no dia a dia da concessão do Jardim de Alá quando ela se efetivar.
Portanto, meus amigos, com esses esclarecimentos prestados, a AMAI, Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, em conjunto com Viva Ipanema, com o Rotary Club de Ipanema, com a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade do Rio de Janeiro e outras entidades, se coloca à disposição para prestar qualquer esclarecimento e auxiliar da importância do sim à concessão do Jardim de Alá. E dentro dessa importância, nós não podemos perder uma parceria público-privada, onde os investidores estão aplicando quase 130 milhões de reais para recuperar essa área nobre do bairro e essa área nobre passar a ser gerida, mantida pela iniciativa privada, com todo o regramento, com todas as normas dentro da lei, o que vai valorizar o bairro. Os imóveis na região tendem a ter uma valorização de quase 100% e todos saem ganhando. Por isso, pelo coletivo e pelo interesse maior da coletividade do nosso bairro, a AMAI vota sim e diz sim à concessão do Jardim de Alá.